começa a nossa aula, tá? Bom, pessoal, hoje a gente vai começar a falar sobre velocidade média, certo? Então a gente já vai começar a entender os fenômenos da física aí, né? Primeiro, claro, com o entendimento de velocidade, tá? Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Então, primeiro, claro, né, com o entendimento de movimento, na verdade, né? Falei errado, velocidade não, de movimento, certo? Então, hoje, pessoal, a gente vai começar a ver os conceitos de movimento, espaço percorrido e velocidade escalar, ponto material e ponto referencial, trajetória e movimentos retilíneos, esqueci de pôr aqui, uniformes, certo? Beleza? Bom, pessoal, movimento por que é importante estudar o movimento, né? A gente fala do movimento, mas por enquanto a gente não vai estar interessado no que fez aquele movimento acontecer. A gente vai estar interessado simplesmente com o movimento, com o deslocamento de um corpo, seja ele qualquer, tá? Uma das razões mais interessantes da gente estudar o movimento é por conta do estudo dos corpos celestes, tá certo? Observando o movimento dos corpos celestes e fazendo um estudo aprofundado desse movimento, a gente consegue prever muitas coisas aí, tá? Por exemplo, né? O trânsito de Vênus, que é o nome que eles dão ao movimento e a característica do movimento de Vênus aí, ele foi importante para a gente poder calcular a distância entre o Sol e a Terra. Deixa eu só atualizar mais um aqui. Entre o Sol e a Terra, tá? E o que acontece nesse trânsito de Vênus? Eles observaram que Vênus aparece, certo? No céu aqui, a gente olhando no céu da Terra. Depois ele some e volta a aparecer depois de 8 anos. E depois desse segundo ciclo, ele demora mais 100 anos para começar esse novo ciclo. Então eles perceberam que essa movimentação, né, de Vênus permitia que a gente calculasse a distância entre o céu e a Terra. Beleza? E só estudando o movimento de Vênus, né? E aí, né, pessoal, a palavra movimento, para a gente, no sentido físico, ela tem um outro sentido. Às vezes, quando a gente está falando aí fora da física, né, pode ter um sentido como algo da vida e tudo mais. Eu estou sempre em movimento, evoluindo, nossa, né? Mas para a gente aqui, não. Para a gente, pessoal, o movimento, ele O movimento ele vai acabar servindo como a descrição do deslocamento de algum corpo, tá certo? E a gente só consegue dar essa descrição e estudar esse movimento se a gente tiver num determinado lugar, num ponto de referência, né? Observando alguma outra coisa se movimentando. Pode ser um carro, um pássaro, uma pessoa, tá certo? Então a gente fala que o movimento ele acontece em relação a alguma coisa, certo? Então eu tenho que ter um ponto de referência, né, para observar o movimento acontecer, ok? Então eu dou um exemplo aqui, ó. Um passageiro sentado no banco de um carro está parado em relação ao motorista. Tá vendo que o referencial do motorista, né, é ele dentro do carro. O referencial dele é o carro. Então o passageiro que está do lado do motorista está parado em relação ao motorista. Só que em relação a uma pessoa que estiver fora do carro, os dois vão estar em movimento.
Então percebam que o movimento ele vai depender muito do referencial, tá certo? Se a gente não escolher corretamente o referencial, estudar o movimento não vai fazer muito sentido, ok? Bom, então essa definição de movimento, pessoal, ela vai nos remeter a outros dois conceitos diferentes, tá? O espaço percorrido e uma velocidade, só que agora a gente está falando de velocidade escalar, tá certo? A gente não vai precisar, por enquanto, de entender a velocidade de modo vetorial. Quer dizer, a gente não vai ser importante, né, na verdade, a gente saber qual que é a direção e sentido que o movimento está acontecendo. A gente só vai estudar o movimento pelo movimento e a velocidade vai ser uma grandeza escalar, só um númerozinho, ok? E grandeza escalar é uma coisa que a gente está acostumado no cotidiano, né, pessoal? No velocímetro do carro aqui, por exemplo, ó, o que ele marca é uma velocidade escalar, tá? É simplesmente um número. A gente não está interessado na direção e no sentido. É claro, né? A gente está interessado indiretamente, mas a velocidade por si só já nos traz uma informação importante aí que satisfaz o nosso questionamento por entender alguma coisa, né? Beleza? Bom, então o espaço percorrido, pessoal, dividindo esses dois conceitos aqui, né, espaço percorrido e velocidade escalar, o espaço percorrido ele pode ser diferente dependendo da situação, ok? Eu posso ter um espaço percorrido em linha reta, por exemplo, indo do ponto A até o ponto B, uma linha reta, só que eu posso ter que sair de carro, né, e virar em algumas ruas, pegar outros caminhos aí que acabe por aumentar esse espaço percorrido, tá certo? Então, esse espaço, pessoal, ele depende muito de como vai acontecer, dos caminhos que você vai pegar, tá certo? Só que o que vai interessar para a gente no espaço percorrido é simplesmente o número dele, a quantidade do espaço que a gente percorreu no tempo, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, depois. Tá certo? Bom, e a velocidade, e mais especificamente a velocidade escalar, ela vai dar uma ideia para a gente de rapidez. Porque a velocidade escalar, vocês vão ver aqui no próximo slide, que ela vai ser uma razão entre o espaço percorrido e o tempo, tá certo? Então, ela acaba dando uma ideia para a gente de rapidez. E ela é escalar porque ainda a gente não precisa saber mais nenhuma informação, como eu disse, ok? Então, a velocidade escalar que a gente vai estudar aqui no movimento retilíneo uniforme, ela pode ser dividida em duas, ok? É a velocidade escalar média, que é o alvo dos nossos estudos aí no nosso curso, e a velocidade escalar instantânea, tá certo? Por que vai ter a velocidade escalar instantânea, pessoal? Eu vou explicar para vocês mais detalhadamente para que a gente usa, tá? Porque a gente vai perceber que a velocidade escalar média ela é um conceito um pouco que não dá para a gente aplicar no dia a dia, sabe? Você tem variações da velocidade, a gente não consegue manter uma velocidade média constante, tá certo? Eu vou explicar um pouquinho melhor lá embaixo. Então a gente usa desses conceitos de velocidade média para atingir a velocidade escalar instantânea, ok? A gente vai ver para que serve isso, tá? Então a velocidade escalar média de um corpo, pessoal, ela é, por definição, a razão, e razão, pessoal, razão, quando vocês verem, razão é um dividido pelo outro. Razão entre o espaço percorrido e o intervalo de tempo, quer dizer, que é o espaço percorrido dividido pelo tempo. E por que aparece esse delta aqui? O delta, pessoal, significa, né, variação. Então eu tenho a variação do espaço percorrido dividido pela variação no tempo. Tá certo?
Por vezes, esse espaço percorrido aqui pode aparecer também como deslocamento. Tá certo? Eu posso me deslocar, né? E aí vai ser o meu ΔX. Tá certo? E esse ΔX, esse ΔT aqui, pessoal, é nada mais do que o tempo gasto para percorrer um determinado ΔX. Ok? Então, a expressão matemática da velocidade escalar média nada mais é do que velocidade média é igual a ΔX sobre ΔT. Ok? Aí alguém pode falar assim para mim, Raul, no ano passado eu aprendi um pouquinho disso daí que você está falando. Só que lá o professor falava em ΔS sobre ΔT. Por que eu estou usando o ΔX? Porque, pessoal, o nosso deslocamento ele vai acontecer na horizontal. Ok? E se ele está acontecendo na horizontal, se a gente olhar para o plano cartesiano lá, né, a gente vai lembrar que o plano horizontal aqui é o eixo X. Por isso que eu coloco X aqui. O S, vocês colocavam lá como espaço percorrido, né, ΔS, mas o S ele vem de space, é do inglês, por isso que eles colocam S. Aqui, como a gente quer usar os termos dando mais sentido, puxando para a matemática, então a gente usa o X porque vem da variação no eixo X, da variação da distância no eixo X, na horizontal. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Bom, beleza. Beleza. Então tá bom, ó. Bom, e aí, pessoal, isso daqui vocês não precisam se preocupar, tá? Isso daqui é só para eu contextualizar. Bom, e aí a gente está falando, né, de velocidade média, tá certo? E a gente percebe aqui que essa velocidade ela vai se manter constante em um determinado espaço percorrido no tempo, ok? Só que percebam, né, que nesse espaço aqui que a gente está falando, não vai haver variação da velocidade. A velocidade vai se manter constante, ok? Só que, imaginem só, a gente sair aqui de São João da Boa Vista e ir até Aguaí numa velocidade constante. Não pode mudar nada, tem que ser 100 km por hora daqui até Aguaí, certo? É um pouco difícil, porque olha, se a gente tiver a 100 km por hora, vai ter um pedágio no meio, a gente não pode sair rasgando o pedágio a 100 por hora. Pode ter um cachorrinho passando na frente, a gente tem que parar. Pode ter um radar que a gente tenha que diminuir. Então a gente não consegue andar numa velocidade constante por um espaço muito grande, ok? Então, para que a gente usa esses conceitos de velocidade média aplicando para o nosso dia a dia? A gente usa por meio da velocidade instantânea. A velocidade instantânea, a equação feia dela, né, acaba sendo isso daqui, pessoal. Isso vocês não precisam se preocupar, tá? Só se preocupem com ΔX sobre ΔT. Mas a velocidade instantânea, acontece que a gente quer medir essa velocidade média dentro de um curto espaço de tempo. É como se a gente tendesse o nosso tempo a zero. É um espaço de tempo bem pequenininho. Se a gente vai medir a nossa velocidade num espaço de tempo bem pequeno, quer dizer que o percurso ou o deslocamento que a gente vai ter vai ser bem pequenininho. Então, o que quer dizer, né? Que a gente vai calcular a velocidade no tempo, né, em um espaço bem pequenininho, ok? E não mais num espaço como daqui até Aguaí, mas que dá 20 quilômetros, né? Mas a gente vai medir num espaço, por exemplo, de 1 metro, 2 metros. Isso que é a velocidade instantânea. E aí dá para a gente ver uma aplicação para a velocidade instantânea. Qual que é? O radar que a gente conhece, vocês já viram um radar aí nas estradas?
O radar, pessoal, ele usa esse conceito de velocidade instantânea, ok? Então o que acontece? Ó? Quando vocês estiverem vendo um radar, percebam que no chão a gente geralmente tem dois quadradinhos assim, ó, dois riscos no chão. Riscos que eu falo, né? Tá riscado lá no chão, dois quadrados, tá? Aqueles quadrados lá nada mais fazem do que registrar o tempo que você demorou para percorrer aquela distância entre os dois quadrados. Então, ó, vamos supor que você está vindo aqui pela estrada, certo? Olha esses dois carrinhos aqui, ó. Você está vindo pela estrada, na hora que você passa por esse primeiro quadrado, ele vai partir um cronômetro. Na hora que você passar pelo segundo quadrado, ele vai parar esse cronômetro. Então ele vai registrar o tempo que você demorou para percorrer esse espaço aqui entre os dois quadradinhos. Ok? Olha só, se você tem a distância entre os dois quadradinhos e o tempo que você demorou para percorrer essa distância, olha só, você consegue calcular a velocidade média. Ok? A única diferença da velocidade média para a velocidade média instantânea é que foi num rápido intervalo de tempo. Foi bem rapidinho. Por isso que aqui, ó, a gente fala que é uma velocidade instantânea. Porque vocês percebam, é bem curtinho aqui o espaço de tempo e o percurso que a gente está percorrendo. Então não dá para a gente simplesmente mudar a velocidade entre esses dois quadradinhos aqui, porque é um espaço de tempo muito curto. Ok? E é assim que funciona o radar. É desse jeito que a gente consegue medir a velocidade do carro, né? Quando a gente passa por um radar aí. Ok? Isso daí, pessoal, o que é delta? Delta, Duda, quer dizer variação. Eu vou destrinchar esse delta aí mais para frente, você vai entender. É como se fosse um inicial menos um final. Então é variação. Ok? Ficou claro? Beleza. Então, pessoal, velocidade instantânea, quando vocês estiverem aprendendo Arduino, programação, lá um pouquinho mais para frente, vocês vão começar a entender, olha, então dá para fazer um projetinho na Semana de Tecnologia sobre um radar. Eu fazer um radar, né, explicar como funciona um radar. Porque nada mais é do que um cronômetro que parte quando o carro chega aqui e para na hora que ele está aqui. Então é um radar. Ok? Bom, e aí, né, para a gente estudar esse movimento de maneira clara, sem confusão e tudo mais, a gente tem que ter alguns conceitinhos, né, que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, quando a gente está falando do movimento de um corpo, a gente tem que saber se ele é um ponto material ou um ponto referencial. Ok? Então nós vamos ter que lembrar, né, sempre se a gente está falando que a gente está referenciado, ok? Então a gente está num determinado ponto do espaço observando o movimento de um outro corpo, certo? Então a gente contextualiza esse corpo como um ponto material ou um ponto referencial. Vamos ver, ó. O ponto material, pessoal, ele é aquele pontinho de dimensões irrisórias. As dimensões dele são desprezíveis, tá? Então, assim, vamos supor que eu estou olhando para um carro, só que imaginem o carro estando aqui, né, num ponto qualquer no espaço, né, o carro A, certo? E aí eu subo no céu e vejo ele lá de cima, bem lá de cima, tá? Esse carro ele vai ser pequenininho. Eu vendo ele lá de cima, tá? A minha referência é eu lá no céu e o meu carro aqui embaixo, e as dimensões dele, percebam, que vão ser desprezíveis, tá? Então, eu sei que ele tem uma massa, eu sei que ele tem algumas dimensões, mas essas dimensões dessa massa não vão me fazer diferença nenhuma, tá certo?
Então, eu chamo isso de ponto material, ok? Agora, se eu descer, eu estou lá em cima, né? Aí eu desço para ver esse carro um pouquinho mais de perto, eu vou perceber que ele vai estar maior, né? Ele vai estar do mesmo tamanho, claro, mas a minha referência mudou. E aí, as dimensões do carro e a massa começam a influenciar no meu referencial, nas minhas contas, vamos dizer assim. Ok? Percebam que aqui, ó, a distância entre um quadradinho e outro era de 1 km, quer dizer, era muito grande. Agora aqui não, ó, nós estamos falando de 1 metro, quer dizer que a gente chegou bem perto. Tá? Quando as dimensões e a massa desse meu corpo começam a influenciar nas minhas contas, eu tenho que aquilo lá é um ponto referencial. Ok? Então, ó, percebam, pessoal, que quando a gente for estudar o movimento, por exemplo, o movimento de um planeta, ok? A gente vai estar analisando do ponto de vista aqui da Terra, o movimento desse planeta, tá? Então, assim, tá tão longe que não faz muito sentido o tamanho dele, é irrisório. Em comparação com o trajeto que ele faz, as dimensões dele, a massa dele vai ser importante, mas as dimensões dele são irrisórias. Então a gente toma aquilo lá como um ponto material. Tá certo? Agora, se a gente estiver lá pertinho do planeta, a gente saiu daqui da Terra e foi lá pertinho do planeta e tentar estudar o movimento dele. Percebam que a gente não vai mais poder não levar em consideração as dimensões desse corpo. A gente vai ter que levar em consideração. Então ele acaba sendo por um ponto referencial. Ok? E aí, né, você fala assim, Raul, você estava falando em referência para a gente estudar o movimento. Então, pode ser que eu esteja num ponto referencial e aí eu olhe para um outro corpo e faça dele um ponto material para estudar o movimento? Pode acontecer, ok? Pode ser que eu esteja dentro de um carro olhando para uma árvore lá fora, né? E vendo que, percebendo na verdade, né, que, olha, eu tô parado, a árvore que está se movimentando. E se um esquilinho tiver lá na árvore, que é o referencial dele naquele momento, e vê você passando de carro, ele vai falar, olha, esse carro está se movimentando. Ok? E não vai importar muito as dimensões dele, do carro. Só vai importar que o movimento está acontecendo. Ok? Então, quando a gente for estudar movimento, né, agora que a gente está estudando movimento, a gente vai perceber que o que é referencial é o que está pertinho de mim ali. Ó. Eu sou o referencial, eu estou aqui parado, eu estou vendo o movimento acontecer. Tá certo? E o corpo que está se movimentando, ele vai ser o meu ponto material. E as dimensões dele não vão fazer diferença para mim. Tá? Ele vai ser simplesmente um ponto se deslocando de um lugar ao outro. E esse ponto, pessoal, pode ser um carro, uma moto, um avião, um passarinho, qualquer coisa. Ok? Esse conceito de ponto material e ponto referencial ficou claro para vocês, pessoal? Beleza. Então tá. Bom, mais um conceito que a gente tem que ver para deixar claro é sobre trajetória. Ok? A trajetória, pessoal, é vamos dizer assim, é como esse ponto se comporta quando ele está se movimentando. Ok? Opa, deixa eu ver. É como esse ponto se comporta no movimento. Ok? Essa é a trajetória. Tá? Então, ó, percebe nessa imagem que eu fiz aqui, ó, eu peguei uma roda, certo? Pode ser uma roda de carro, uma roda, tá? Desse ponto aqui, ó, eu peguei e empurrei essa roda. E aí eu tomei como meu referencial para essa roda aqui, o meu ponto material, o centro dela. Ok? Coloquei um ponto material aqui bem no centro da roda. Certo? Se eu empurrar essa roda,
vocês vão perceber que a trajetória dela pode ser descrita por uma linha reta. Tá vendo? Porque bem no centro aqui da minha roda não vai ter deslocamento, tá vendo? Ó? O ponto vai ficar ali. Então essa trajetória aqui acaba sendo retilínea. Ok? Agora, olha essa outra imagem aqui de baixo, a 2. Percebam que eu tirei o ponto material do meio da roda, coloquei um pouquinho mais para cima, certo? Um pouquinho mais para cima, imagina essa roda girando aqui, ó. É como se essa bolinha aqui ficasse indo para cima e para baixo, certo? E a trajetória em relação à primeira vai acabar sendo diferente. Vocês estão vendo? Eu mudei o meu ponto de referência, o meu ponto material, eu mudei ele de lugar, tá certo? Dentro da minha roda ali. E acabou que mudou a trajetória. Acontece uma outra diferença também se eu tacar esse pontinho mais para a borda da minha roda. Percebam que vai mudando a trajetória conforme eu vou mudando o meu ponto dentro do corpo que eu estou estudando ali. Ok? Isso daí, pessoal, a gente vai perceber aqui no nosso estudo de movimento retilíneo, é que o ponto material ele vai ser sempre localizado no centro do meu corpo. Então percebam, né? Se eu colocar ele no centro do meu corpo... Opa, o que aconteceu aí? O caderno estava em cima do teclado. Tá bom. Se eu perceber aí, né? Por exemplo, no movimentinho de um carro aqui, ó. Se eu colocar o ponto material dele aqui no centro e ver o deslocamento acontecer em X, ele vai ser um movimento retilíneo. Ele vai ser planinho, ok? E é isso que eu estou falando aqui. Tá? Ele pode mudar, pode ter uma outra característica de trajetória? Pode, depende do referencial que eu escolhi. Se eu escolhi o centro, aqui no caso da roda, se eu escolhi o centro, beleza, vai ser um movimento retilíneo. Se eu escolhi um pouquinho mais para cima, vai ser um movimento um pouquinho mais esquisito, tá vendo? Ok? E a gente pode tomar como exemplo de trajetória também e referencial o lançamento de uma bomba por um avião. Olha só, se o meu referencial sou eu aqui embaixo, vendo essa bomba cair, percebam que na hora que o avião soltar, por conta da gente ter um movimento horizontal e vertical, a gente vai perceber que essa bomba, a gente olhando aqui do referencial da Terra, tá bom? A gente olhando, a gente vai perceber que essa bomba vai fazer uma parábola. Então, o avião soltando aqui, a bomba vai cair só aqui lá na frente. Beleza? Agora, prestem atenção. Do ponto de vista do piloto do avião, percebam que ele soltou a bomba aqui e ele continuou voando, certo? E ele vai perceber que a bomba vai estar caindo sempre junto com ele. Então, para ele, no ponto de vista do piloto, essa trajetória de queda aqui vai ser retilínea. Vocês estão percebendo? Ó? Como que o referencial é importante? Eu olhando do solo, eu vou ver uma parábola. Só que o piloto, olhando para essa bomba, ele vai ver a bomba caindo retinho aqui. Ok? O que realmente acontece é isso daqui, né? Mas para o piloto, coitadinho, ele está lá dentro do avião, para ele está caindo reto, né? Por isso que, se ele quiser, ele sabe disso, né? O piloto lá não é um coitadinho, não. Ele sabe disso, ele sabe que se ele soltar a bomba aqui, ela só vai acertar lá. Então, se ele quiser realmente acertar aqui, ele tem que soltar essa bomba muito antes, ok? Conseguiram pegar o conceito aí de referencial e trajetória, pessoal? Beleza. Beleza. Bom, isso daqui, pessoal, são os conceitos básicos de movimento, tá bom? Ponto material, ponto referencial, trajetória e o que é o tal do movimento, tá certo?
Agora a gente vai começar a tratar esse movimento matematicamente, ok? Bom, então, estudar o movimento de um corpo, eu falo aqui que não é uma tarefa simples, mas por enquanto vai ser, tá? Se a gente estiver estudando o movimento de corpos celestes, acaba ficando um pouco mais complexo, tá? Mas para o começo, a gente tem que entender os corpinhos se movimentando aqui na Terra, ok? E aí, esse inicial, né, a gente vai restringir o nosso estudo a corpos rígidos, de dimensões desprezíveis. Então a gente vai tomar sempre como um ponto material, tá? A gente não está preocupado com o tamanho do corpo nem nada, certo? Dimensões desprezíveis em relação aos referenciais considerados, ok? Então, se eu estou parado na beira da estrada e eu quero estudar o movimento de um carro, as dimensões dele em relação à estrada vão ser desprezíveis, ok? É isso que vocês têm que ter como base aí. E uma segunda observação é que nós vamos estudar somente movimentos de trajetórias retilíneas. A gente não vai estudar, por enquanto, movimento circular. Isso daí vai ficar mais para frente. Tá? Essa restrição aí vai tornar possível a utilização de apenas um eixo cartesiano, como eu falei para vocês, que é o tal do eixo X. Então a gente vai sempre estudar os movimentos como se estivessem acontecendo na horizontal. Ok, pessoal? Por isso que a gente vai usar o tal do ΔX. Beleza? Bom, então, imaginem um corpo se movimentando em uma trajetória retilínea sobre o eixo X. Então imaginem, pessoal, que esse eixo X aqui, ele é infinito, tá? E aí a gente começa a olhar para esse corpo se movimentando aqui nesse ponto aqui, ó. Ok? Nesse primeiro ponto aqui, ó, no x0. Tá? Se a gente quer estudar esse movimento, a gente viu, né, que a velocidade média é ΔX sobre ΔT. Como delta é variação, e essa variação vai acontecer no tempo, então eu falo que o ponto inicial desse movimento é o x0, que quer dizer o zero no meu deslocamento, com o zero da minha cronometragem. Ok? Então perceba que aqui, ó, é o meu x0 e o meu t0. Tranquilo? E a gente vai analisar esse movimento aqui até esse segundo ponto aqui, que pode ser um ponto qualquer no eixo X, certo? E a gente vai perceber que quando a gente parar o cronômetro aqui, ó, nesse pontinho, nós vamos ter um X, que é um X final, em relação a um tempo também final. Ok? Espera aí que esse T aqui, ele é minúsculo, tá? Ele é minúsculo. Ok, pessoal? Então, olha só. O x0 é o nosso zero. Esqueçam esse daqui, ó, porque esse daqui só diz respeito ao eixo x, tá bom? Aonde começa o meu movimento é como se fosse o meu zero, entre aspas, tá bom? E assim que eu começo a estudar o meu movimento, eu tenho que lançar um cronômetro. O cronômetro aqui, ó, é o zero do meu cronômetro, é o T0. O espaço de tempo que eu analisar esse movimento, eu vou ter um deslocamento, ok? E esse deslocamento, na hora que eu terminar de analisar ele, eu paro o meu cronômetro e o ponto de final que eu parar meu cronômetro vai ser o meu x. Então, olha só, o ΔX, que eu falo que é a variação no deslocamento, nada mais vai ser do que a variação no x, que é o x final menos o x inicial. Então, quando eu colocar delta alguma coisa, nada mais é do que o final menos o inicial. Então, por exemplo, se o final aqui for 30 metros e o inicial eu tomar como zero, 30 menos zero, o deslocamento aqui, o ΔX, vai ser 30. A mesma coisa vai acontecer para o tempo.
tá? Se eu tiver um tempo inicial aqui zero, que sempre vai ser zero, porque eu parti o cronômetro a partir dali do zero, tá? E um tempo final aqui, o meu ΔT vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Se eu marquei 30 segundos, é 30 menos zero, ok? Vai ser o meu ΔX, ou ΔT, certo? Então, ó, na aula passada não, né? O deslocamento de um corpo no espaço, pessoal, ele é em função do tempo. E ele pode nos proporcionar a velocidade escalar média desse corpo, tá? Então, a velocidade escalar média, ela vai acabar sendo o ΔX sobre ΔT. Que, como eu falei para vocês, nada mais é do que a variação no eixo x dividido pela variação no eixo do tempo, no tempo, ok? Então é um tempo final menos um tempo inicial, dividido um deslocamento final, uma posição no espaço final menos uma posição inicial, dividido por um tempo final menos um tempo inicial, ok? Essa é a minha velocidade escalar média, tá? Aqui ficou claro, pessoal, o que é? Coitadinho, como se o cara tá soltando uma bomba. Pois é. Pessoal, ficou claro ali o que é o ΔX? Quem tinha me perguntado foi a Duda. Duda, ficou certo aí? Entendeu? Nada mais é do que variação, tá, pessoal? Ah, e aí, deixa eu falar para vocês. A variação aqui, ó, o meu x inicial, ele pode começar no 10, ok? Ele pode começar no 10 e o final ser 40. Então vai ser 40, que é o final, menos 10. O meu ΔX acaba sendo 30, beleza? Isso daí é indiferente. Agora, o tempo, ele sempre vai começar no zero. O T0 aqui, ó, sempre vai começar no zero. Porque pensem, né? Eu posso estar aqui nessa posição, por exemplo, de x igual a 10. 10 metros, tá? Só que eu estou no x igual a 10 e vou começar a ver o meu movimento. Eu vou partir o meu cronômetro daqui. Tá certo? Eu vou partir daqui. Então o zero, o tempo, vai ser sempre zero, o T0. Agora o x0 pode não ser. Ok? Beleza, pessoal? Bom, e disso daqui, que é a nossa equação básica, eu só abri esses deltas aqui, tá, pessoal? Eu substituí aqui, ó, esse ΔX por x menos x0 e o ΔT por t menos t0. Daqui, eu posso tirar a minha chamada lei horária do movimento retilíneo uniforme, ok? Eu vou mostrar para vocês, depois numa aula assíncrona, eu vou mostrar para vocês como que o movimento pode ser descrito por meio dessa equaçãozinha aqui, ok? E de onde que a gente tira essa equação? Percebam que, olha, dessa equação aqui de baixo, que eu só destrinchei o ΔX e o ΔT, dessa equação aqui, o que eu faço? Ó, eu vou querer isolar o meu x. Então eu quero calcular o meu espaço, né, em qualquer instante de tempo, sabendo a velocidade que esse corpo está, a velocidade média. Então percebam que, ó, eu pego essa variação no tempo que está aqui embaixo dividindo e passo para lá, ó, multiplicando, certo? Então eu pego tudo isso daqui, que é o meu ΔT, ok? Passo para o lado de lá. Passando para o lado de lá, ela vai multiplicar com a velocidade média, ok? Ficou desse jeito aqui. Depois vai sobrar um x menos x0. O menos x0, eu vou pegar ele e vou passar para o outro lado da igualdade, ok? Se ele está com um sinalzinho de menos, ele passando para o outro lado da igualdade, ele vai ficar com um sinal de mais. Está aqui, ó, sinalzinho de mais aqui, eu não preciso pôr, certo? Então, como que vai ficar a minha lei horária? Ó, eu falo que qualquer espaço no tempo, eu vou saber, se eu souber
o ponto inicial que esse corpo saiu, mais a velocidade que ele vai estar, vezes a variação no tempo. Se o meu tempo aqui inicial é sempre zero, o tempo total, aí, o meu ΔT, vai ser em função desse tempo final aqui. Ok? Então vocês vão perceber que o ΔT sempre vai aparecer como o tempo que ele percorreu um determinado espaço. Tá? Então para que serve isso daqui? Vamos dizer, eu vou perguntar assim numa questão. Com base numa velocidade x, né, uma velocidade de 30 metros por segundo, né, saindo do ponto zero, em que posição no espaço um corpo vai estar depois de passado 30 segundos e depois de passado 40 segundos? Então percebam que o ponto inicial é o zero, ok? A velocidade média eu vou dar para vocês, por exemplo, 30 metros por segundo. E o tempo aqui eu também vou dar. Então vocês vão saber qualquer posição do corpo em função da velocidade e do tempo e, claro, né, do espaço inicial que eu estou levando em consideração aí. Ok? Então olha só, a gente já tem duas equaçõezinhas aí para a gente guardar. A primeira, que é ΔX sobre ΔT, né? Velocidade média é ΔX sobre ΔT. E a segunda, que é a lei horária do movimento retilíneo uniforme, que é o x igual a x0 mais a velocidade média vezes a variação no tempo. Ok? Tá claro até aqui, pessoal? Não fiquem preocupados que eu vou dar exemplo, tá bom? Isso, Sofia, eu ia falar isso, né? Vocês devem ter aprendido lá no ensino médio que essa daqui é do sorvete, né? S é igual a S0 mais VT. Não aprenderam isso? Aqui, vocês podem guardar do mesmo jeito. Só que, como eu falei, a gente vai mudar o S pelo X. Porque o S é de space. A gente não está falando em inglês, né? A gente está falando em português. E o X, ele é um pouco mais universal. Ok? Por isso que a gente usa o X. E o T lá, nada mais é do que uma variação no tempo. Ok? Por isso que eu coloco aqui T menos T0. Certo? Mas ele pode aparecer o T menos T0 aqui como um ΔT, tá, pessoal? ΔT, vai ser a mesma coisa, ok? Porque isso daqui, derivou daqui. Tá vendo? Esse ΔT aqui, ele é esse mesmo cara aqui. Beleza? Ele só levou uma maquiagem aí. Ok? E bom, beleza? Nunca viu, Rania? Beleza, tá aprendendo agora. Ok? Não tem problema, estamos aprendendo agora. E aí, pessoal, a gente vai perceber que a gente consegue descrever esse movimento aí em velocidade média graficamente. Ok? E graficamente, a gente vai descrever esse movimento retilíneo uniforme como uma reta. Ok? Vocês devem estar aprendendo lá na matemática sobre a função linear, né? Que é nesse formato aqui, x é igual a... Ou vocês devem ver lá que y é igual a ax mais b. Vocês lembram disso? Vocês estão vendo lá com os professores de matemática lá? Se vocês não estão vendo, vocês vão ver daqui a pouco, tá? Vocês vão ver daqui a pouquinho lá a função linear. O que acontece, Se a gente parar para pensar, esse movimento aí, essa velocidade média, ela sempre vai acontecer. Se a gente dividir o nosso deslocamento total em deslocamentos menorzinhos, né? A gente vai perceber que cada deslocamento desse vai ter o mesmo espaço de tempo para acontecer. Tá certo? Então, se a gente fizer ΔX sobre ΔT em qualquer um desses instantes de tempo aqui, dentro de um deslocamento total, a gente vai perceber que a velocidade média não vai variar. Ok, pessoal? O que eu quero dizer, se a gente pegar esse espacinho aqui, eu peguei todo o deslocamento que vai de x1 até x4, tá?
E nesse determinado tempo, né, de T1 até T4, eu peguei um espaço de deslocamento aqui no tempo. Ó. Se eu calcular esse ΔX aqui, que é esse x3 menos o x2, dividido por T3 menos T2, eu vou ter a mesma velocidade média. Então, olha, a velocidade aqui vai ser a mesma se eu levar em consideração esse deslocamento no tempo ou o deslocamento inteiro no tempo inteiro. Ok? É isso que eu quero dizer. E aí, acontece que, o que eu quero dizer? É que a velocidade se mantém constante, vocês estão vendo aqui é uma linha reta, no tempo. Tá certo? Se eu colocar um gráfico aqui, ó, de velocidade no tempo, eu vou ter uma linha reta. Se eu tiver um gráfico de deslocamento no tempo, eu vou ter uma linha reta também, mas inclinada. Estão vendo? Ok? Aqui ficou claro, pessoal? Função modular. Ah, tá. Então já vocês chegam lá, Johanna. Beleza. Beleza? Ficou claro, pessoal? Graficamente a gente falar da velocidade? Beleza? Beleza. Por favor, hein, pessoal? Se alguém tiver dúvida, tire agora, hein? Ou senão me chama depois pra gente tirar dúvida aí separado, tá bom? Beleza? Bom, ó, então, olha aqui, ó. O que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte. A velocidade, pessoal, ela tá aqui, intrinsecamente, né? A gente está falando da velocidade como sendo a inclinação dessa reta. E nesse gráfico aqui eu estou falando que a velocidade é constante no tempo. Ok? Então tá. E aí tem mais um conceitinho aí que eu preciso falar para vocês, que é a da velocidade do movimento retrógrado. Tá certo? Se a gente tomar em consideração, né, que o movimento acontece, por exemplo, eu vou voltar aqui, ó, que o movimento, o meu eixo X ele vai da esquerda para a direita, tá certo? Se o meu carrinho ele estiver vindo da direita para a esquerda, quer dizer que o meu movimento vai ser retrógrado. Mas retrógrado em relação ao meu eixo X, que é o eixo que eu estou adotando, tá certo? Então só quer dizer, movimento retrógrado, pessoal, só quer dizer que eu estou indo no sentido contrário do meu movimento aqui certo, ok? Do meu referencial, tá? Isso que é o tal do movimento retrógrado. E aí, né, é claro que a gente vai ter que levar em consideração o que a gente viu lá sobre vetores, de sentido do vetor. A direção vai ser a mesma, né, que em direção ao eixo X, mas o sentido é contrário. Então, ó, perceba aqui, eu coloquei o conceito, ó. O movimento de um móvel será classificado como retrógrado se a sua velocidade estiver no sentido oposto ao crescimento das posições. Certo? Então, a velocidade é nesse sentido aqui, né? Como se fosse um vetor nesse sentido, e o movimento de deslocamento está sendo ao contrário. Tá? Então, isso daqui quer dizer que em relação ao eixo X, ao invés de estar indo da esquerda para a direita, estou indo da direita para a esquerda. Só isso, tá bom? E esse movimento retrógrado, quando a gente for ver ele, né, quando a gente se deparar com ele, a gente vai perceber que ele vai ser um valor de velocidade negativo. Ok? Então eu coloco aqui, ó, que a velocidade vai ser menor que zero, quer dizer que vai ser negativa. Então quando vocês verem uma velocidade negativa, só quer dizer que vocês estão num movimento retrógrado. Em relação ao eixo X, vocês estão voltando. Ao invés de estar indo da esquerda para a direita, que é do zero para aumentar, vocês estão vindo lá da frente para trás. É como se vocês fizessem assim, ó. O zero é São João da Boa Vista. Eu estou indo para Aguaí, então zero e Aguaí é 20 km, ok? Lá em Aguaí, eu vou estar no 20 km. Eu vou ter que voltar para o zero. Então vai ser 20, 19, 18, 17, entendeu? É isso daí. Tá certo? Bom,
Então, pessoal, olha, eu vou montar uma aula assíncrona para vocês, fazendo exercício disso daqui tudo, ok? Mas o que vocês têm que levar em consideração são essas equaçõezinhas aqui, ó, para velocidade média, tá? Essa daqui, que é o nosso conceito, que velocidade média é ΔX sobre ΔT, a gente pode destrinchar isso daqui como velocidade final no tempo menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Disso daqui a gente tira a lei horária do movimento retilíneo uniforme e graficamente, quando a gente fala da velocidade do deslocamento no tempo, a gente vai ter uma função linear, ok? E aí eu coloquei aqui algumas relações, né, que vocês vão ter lá, vocês vão aprender lá na matemática também, tá? Isso daqui vocês já devem ter visto, ou se não viram, vocês vão ver, tá? Que para você tirar as posições aqui para você traçar a sua reta, ok? Se alguém já ouviu falar, a gente usa para guardar yo-yo mi xoxô. Eu aprendi assim, tá? Yo-yo mi xoxô. Onde o mzinho aqui é o meu coeficiente angular. E quando a gente parar para pensar, olha só, ó, se a gente está multiplicando esse x menos x0 aqui, né, esse m acaba sendo a minha velocidade. Então, quer dizer aqui, ó, se eu olhar para essa reta aqui, num gráfico de deslocamento no tempo, eu vou perceber que o meu coeficiente angular, o quanto a minha reta está inclinada ou não, é a minha velocidade, ok? E a minha velocidade, se eu olhar só para o gráfico, tá? Eu também consigo calcular por meio da equação da tangente. Vocês lembram que a gente falou na aula passada lá, com decomposição de vetores, que tinha a tangente? A tangente de um ângulo alfa vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. E percebam, pessoal, ó, se eu olhar para esse gráfico aqui, ó, eu consigo traçar, ó, projetando aqui esse eixo aqui vertical, projetando para cá e o eixo horizontal para cá, eu vou formar um triângulo retângulo. Cateto oposto, que é esse cara, dividido por cateto adjacente, nada mais é do que o x dividido pelo t, ΔX dividido por ΔT. Por isso que eu falo também que a minha velocidade é uma tangente dessa reta aqui. Posso falar que ela é a inclinação da minha reta como a tangente de um ângulo alfa dessa reta aqui. Ok? Beleza? Mas isso graficamente. Ok? Então eu separei. Ó, quando a gente estiver falando de um probleminha, que eu vou dar um exemplo para vocês e tudo mais, a gente vai estar lidando com essas equações. Quando a gente tiver que fazer a análise gráfica do movimento, a gente pode ter que usar essas equações aqui. Mas percebam que tudo isso daqui, pessoal, vai ser derivado das equações de cima aqui. Ok? Lá vocês vão perceber, quando vocês estiverem fazendo a equação da reta, que o y aqui vai ser o nosso deslocamento e o x o nosso tempo. Taquei esse tempo aqui para baixo, ó, a velocidade, só vai mudar as letras. A variação no deslocamento dividido pela variação no tempo é igual à minha velocidade. Por isso que eu falo que o meu coeficiente angular tem a ver com a minha velocidade. Ok? Eu vou deixar depois exercícios, tá? Mas isso daqui é só para vocês fazerem relação, tá? A gente não vai fazer muitos exercícios com isso daqui não. Vocês só vão ter que saber ler o gráfico, mas aí eu vou deixar alguns exercícios gravados e alguns outros para vocês treinarem também. Ok? Ficou claro, pessoal? Até aqui? É bastante coisinha, mas depois deem mais uma lida.
vejam o vídeo, não adianta vocês tentarem fazer exercício sem ver os vídeos de explicação, porque às vezes não dá tempo de eu explicar tudo aqui, ok? Então vejam os vídeos que eu deixo como aula assíncrona, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamam, tá? Na semana passada eu falei 2h30, 2 horas pessoal, e acabou que eu confundi os horários lá, tal. Vocês entraram no meio da aula da informática, tá? Mas pessoal, se vocês tiverem dúvida, me mandem uma mensagem que a gente tira as dúvidas aí, tá bom? Beleza? Então, por hoje era só, tá? Obrigado você, Bianca. Bom final de semana.